A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Estamos aqui nesta tarde gloriosa para meditarmos na palavra de Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor aqui no livro de São Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 42. O tema da mensagem: cura de um lunático. Você que tem a palavra de Deus aí, abra ela, vamos meditar conosco. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde, nessa noite, nesta manhã, não sei o horário ao qual você vai ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e despedaça até espuma, e só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Amém, meus queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus eterno, perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Toma, Senhor meu Pai, agora nossos lábios, nossa boca, para falar do amor de Cristo. Senhor, seja feita a tua vontade, que as almas escutem, que elas possam abrir o teu coração e tomar uma decisão com o Senhor, sabendo que só o Senhor foi e é e será eternamente o único Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Senhor, faz a tua obra no lar de cada um para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e todos digam amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus, saindo do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Sabemos que aonde Jesus passava ou estava, aqui no caso no monte, o povo já ficava na expectativa e corriam para ouvir a palavra, talvez alguns com interesse próprio em outras coisas, mas sempre tinham alguém com interesse na palavra, ou na cura, ou no milagre, ou qualquer coisa assim. Nós vemos, meus queridos irmãos, que a Bíblia nos conta aqui que um homem clamou na multidão dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Meus queridos irmãos, vemos aqui um homem que só tinha o seu único filho, mas esse filho a qual ele tinha estava sendo massacrado, escravizado, oprimido pelo espírito imundo. Muitas pessoas não acreditam que Satanás ele existe ou que ele está solto. Muitos acreditam que Satanás está preso, amarrado. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, se o diabo estivesse preso, não tivesse nenhum demônio sobre a terra, não estaria essa violência a qual tem na terra. Brigas, confusões, guerras, contendas, desavenças, casais se separando, brigas constantes. Sabemos que por trás disso tudo existe um demônio. Muitas pessoas, quando chegam nessa situação, ou alguém oprimido,
ou alguém também é possesso por demônios, muitas pessoas levam essa pessoa, socorrem essa pessoa e levam nos médicos. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, quando chega alguém oprimido dessa forma, pode levar, tirar raio-x, fazer da cabeça as plantas dos pés, que não vai acusar. Porque Satanás, ele é um espírito. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele é um espírito que atormenta muitas pessoas. E ele quer ver o ser humano sofrendo. E esse pai estava com a sua vida toda enrolada, atrapalhada por causa que não encontrava solução. A Bíblia não diz se ele chegou a levar ao médico ou algum outro lugar, mas a Bíblia nos diz para nós que ele chegou até o Senhor, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E estava numa situação precária. Este pai estava sofrendo ao ver o seu filho sendo oprimido. E a palavra de Deus nos diz que era o seu único filho. Eis que um espírito toma, assim diz o homem, e de repente o clama e despedaça até espuma, e só larga depois de o ter quebrantado. Satanás deixava esse jovem caído, vamos dizer assim, desmaiado, quem sabe até sem consciência. E ele diz aqui: eu roguei aos teus discípulos que eu o expulsasse e não puderam. Meus amados irmãos, esse jovem, ele era lunático. Lunático, isso significa que ele tinha epilepsia ou era epilético. Tem certas doenças, meus amados, minhas amadas irmãs, que são para médicos. Por que são para médicos? Porque Deus deu sabedoria aos médicos, aos doutores e às doutoras, para examinar. Mas, como eu disse, tem certas doenças que não aparecem nos exames, não aparecem na radiografia, né? Pode fazer exame da cabeça às plantas dos pés e não vão encontrar. Quantas pessoas se dopam com comprimidos? Se internar uma pessoa desta forma, meus queridos irmãos, eles vão fazer o que com essa pessoa? Porque demônio não sai com comprimidos, com remédios. Não que estamos desfazendo da medicina. Não, a medicina, os médicos estudaram, fizeram faculdades, tiveram estudos com pessoas formadas, capacitadas. Mas acontece, meu querido, minha querida irmã, que tem coisas que são malignas e tem coisas que são benignas. No caso, você pode observar aqui no versículo 39, diz assim, ó: eis que um espírito o toma e de repente clama e despedaça e até espuma, e só larga depois de ter-o aquebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. O versículo 41 diz assim, ó: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. Neste momento, meus queridos irmãos, Jesus, ele começa a trabalhar. O desespero desse pai era tão grande, e Jesus teve compaixão a ponto de dizer: traze-me cá o teu filho. E o versículo 42 diz assim: e quando vinha chegando, o demônio derrubou, convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Naquele momento, meu amado, minha amada irmã, o alívio chegou ao coração daquele pai aflito.
Aquele pai que chegou com o seu filho oprimido pelo diabo, pelo espírito imundo, por Satanás, porque Satanás, a palavra de Deus nos diz, que ele veio matar, roubar e destruir. A vida desse jovem estava totalmente destruída. Se não fora o pai dele clamar a Jesus, este filho estaria oprimido ou continuaria oprimido. Mas aquele pai tomou uma atitude, porque ele viu que não era normal. O seu filho era oprimido pelo diabo, pelo um espírito ruim, a qual tomava, lançava ele ao chão, espumava e depois deixava ele todo aquebrantado, todo desmaiado, vamos dizer assim. Então, meus queridos irmãos, minha querida irmã, não tenha dúvida do que Jesus fez no passado. Ele é o mesmo que faz. Ele quer libertar a alma que está presa, escravizada por Satanás. Ele quer libertar, quem sabe, um jovem da tua família, quem sabe uma jovem que está dando para você trabalho, não te dá paz, não te dá sossego. Esse jovem aqui, o caso dele era um caso que o médico não iria resolver. Talvez internar na clínica também não iria resolver. Porque, veja, demônio não sai por comprimido. A pessoa vai ficar dopada de comprimidos, de remédios, mas vai continuar oprimido, porque aquilo vai passar. Mas quando Jesus chega, Satanás corre. Quando Jesus entra no lar, na casa, na vida do homem, na vida da mulher, do jovem, da jovem, Satanás tem que bater em retirada. Veja, meu querido irmão, o versículo 42 que nós lemos. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou, convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e o curou, o menino e entregou a seu pai. Veja que este pai estava desesperado. Qual pai, qual é a mãe que quer ver o seu filho sofrendo? E quantas mães têm visto filhos sofrendo, filhas sofrendo, e muitos não fazem nada? Procure orar, procure entregar o seu filho a Jesus. Faça como esse pai que chegou no meio da multidão clamando, dizendo: peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então, meu querido, minha querida irmã, nas horas das tuas aflições, dos seus desesperos, você não tem a quem aclamar, a quem pedir, peça ajuda a Jesus. Peça ajuda ao Pai Celestial. Jesus tem o poder de libertar, tem o poder de expulsar esses demônios que estão dentro da tua casa, trazendo briga, trazendo confusão, trazendo intriga, causando brigas, filhos contra pai, pai brigando com seus filhos, filhos oprimidos, que talvez você diz: eu vou dar uma coça nesse homem, nessa criança, nesse homem velho. Mas não adianta, meu querido irmão, demônio não sai assim. Satanás não sai da vida de ninguém dessa forma. Se nós tivermos o discernimento das coisas de Deus, nós vamos ver que Satanás, ele não brinca. Satanás, ele está aí, meus queridos irmãos, causando destruição, brigas, confusões, mortes, violência, tragédias. Dê um basta nesse sofrimento. Faça como esse homem, esse pai que tinha o seu único filho. Não perdeu o tempo e levou até Jesus. E Jesus expulsou esse demônio que causava nele essa doença, que não é normal, era demônio. Então existem coisas espirituais malignas
que só é expulso com com o poder da oração e do jejum. Demônio só sai com oração e jejum. Não sai com palavras bonitas. Não sai com diploma de doutorado. Ah, eu sou doutorado, eu sou formado em teologia. Satanás não respeita isso não. O único que Satanás respeita é o nome de Jesus. É nós termos uma vida com Deus. Para receber vitórias, tem que descer a olaria de Deus, buscar o Senhor, meditar na palavra, comer o alimento espiritual. Então esta palavra possa falar ao teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Espírito Santo possa mostrar para você um caminho bom, que é o caminho da salvação. Para você que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus como teu único Salvador. E se você se encontra nessa situação, ou talvez até pior, lembra-se que só Jesus cura, só Jesus liberta e só Ele também salva a alma de cada um de nós. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e que o Senhor possa salvar a tua alma e também a alma da tua família. Fiquem todos com Deus. Um abraço do canal A Paz de Cristo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?